Graça e paz, querido, eu espero em Deus que você e a sua família estejam seguros nestes dias em que nós vivemos. E para a nossa devocional de Esperança e Vida de hoje, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro dela, em Gênesis, no capítulo de número 6, onde eu quero ler consigo apenas 2 versículos. Gênesis, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz assim: Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Conforme lemos aqui, nós vemos que Noé teve uma história de vida relevante. O texto bíblico diz que ele se destacou entre os seus contemporâneos, pois ele tinha qualidades bem marcantes. Afinal de contas, Noé foi descrito como sendo um homem justo e íntegro. E se nós nos apegarmos apenas à parte A deste versículo 9, nós podemos aqui arriscar dizer que Noé ele teria muitos seguidores hoje em dia, porque afinal de contas o discurso motivacional que nós estamos aí habituados a ouvir nestes dias soam como se você é dono da sua história, você pode, você é único, assuma então o controle da sua vida e por aí vai. Porém, queridos, a narrativa da história de vida de Noé, ela segue neste versículo 9, dizendo que Noé andava com Deus. Ou seja, Noé tinha comunhão com Deus. Ele não era o protagonista da sua história, que buscava então satisfazer as suas vontades egoístas como os demais homens de sua época. Pelo contrário, ao andar com Deus, Noé, ele tinha a sua vida conduzida pela vontade do próprio Deus, que foi o Senhor da sua história. Saber que Noé andava com Deus, meus irmãos, ainda nos explica como ele, um ser humano normal, pecador, assim como eu e você, adquiriu um caráter aprovado por Deus, pois aquele com quem ele caminhou, o próprio Deus, é justo e íntegro. E, queridos, eu me lembro de um ditado popular que talvez você conheça bem, o qual diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O fato é que nós nos tornamos parecidos com quem nós andamos. E para ser mais bíblica aqui, nesta afirmação de que nós nos tornamos parecidos com quem andamos, eu gostaria de lembrá-los do texto bíblico lá do livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, que diz: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Qual é a sua história, meu irmão? Você tem andado, ou talvez corrido, nos seus dias segundo as vontades do seu coração, buscando incansavelmente aquilo que você acha que precisa? Ou você tem andado com Deus e buscado ter com Ele comunhão, buscado viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus? Andar com Deus, meus irmãos, não é um exercício muito fácil, pois andar com Deus é justamente seguir na contramão do mundo em que nós vivemos, negando muitas vezes as nossas próprias aspirações e talvez conquistas pessoais. Muito provavelmente, Noé deixou para trás casa, outras coisas e até mesmo pessoas quando ele entrou obedientemente na arca. Mas nós vemos na história bíblica que Noé não hesitou em obedecer, porque ele de fato conhecia aquele com quem ele andava. Noé se propôs a andar, a caminhar com um Deus que é um Deus generoso, um Deus que se revelou a ele, não só mudando e marcando a sua história de vida, mas concedendo a Noé características pessoais dele próprio, do próprio Deus, que fizeram ele mais parecido com o seu Senhor, portanto, mais próximo dele. Veja ainda que no versículo de número 10, nós vemos que Deus providenciou uma família para Noé. Ele gerou filhos, como diz o texto. E com isso, queridos, eu aprendo algo muito importante.
que andar com Deus não nos impede de realizar sonhos. Andar com Deus não nos impede de conquistar ou de construir algumas coisas nessa terra. Ainda que a vontade de Deus para a minha ou para a sua vida revele algum dia ou inclua algumas renúncias pessoais. O que eu quero dizer, queridos, é que eu creio e eu testemunho que também tenho experimentado, meus irmãos, que andando com Deus, nós provamos da sua generosidade a cada dia. Nós podemos então perceber que a nossa vida, ela é conduzida pelo Senhor da história, quando nós nos propomos a andar com Ele. E desfrutamos ainda do privilégio de, a cada passo, podermos nos tornar mais parecidos com Ele. A minha oração, meus irmãos, é para que cada um de nós possa desfrutar da alegria que é andar com Deus e, sendo então transformados pelo seu Espírito, à imagem e semelhança de Cristo Jesus, que é, de fato, o único protagonista, bem como Senhor da nossa história. Que você e a sua família tenham um lindo dia andando com Cristo.